Então vamos lá. Vamos começar então. Todo mundo já abriu aí, lição 14, página 76. Como vocês já viram aí, o título da lição é o maio de 68, né? Aqui tem uma imagem, tá dando para ver? Tá escuro, né? Dá para ver? Uma imagem de uma revolução, né? Aqui é uma pintura, tá? Mas foi o que aconteceu mesmo na França em maio de 1968. Foi uma revolução que marcou para sempre a história do Ocidente. Uma revolução cultural. Não foi uma revolução... ideológica. Ela foi ideológica, na verdade, porque na verdade a Revolução do Maio de 68, ela é totalmente ideológica. Ela é realmente para marcar uma ruptura, né? Ela vem para marcar uma ruptura com padrões estabelecidos, com a moral estabelecida, né? São um grupo de universitários, né? Vários alunos universitários de várias universidades da França que vão se mobilizar aí num levante contra a sociedade, a cultura ocidental, né, tradicional. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê que a gente precisa falar sobre isso, tá? Na nossa escola. Por que esse assunto é importante para nós? Primeira coisa, é importante porque em qualquer lugar que você vai ouvir falar do maio de 68, você vai ouvir de forma positiva, tá? A grande maioria dos professores, dos livros didáticos, dos textos na internet que vocês acharem sobre o assunto, vai sempre ter uma perspectiva, positiva, como se tivesse sido algo muito bom que aconteceu para o Ocidente. Mas como cristãos temos uma perspectiva diferente. Só que quem está dando aula para vocês normalmente não é uma pessoa, nem sempre é uma pessoa cristã e nem sempre, mesmo que seja cristão, tem essa perspectiva diferente. Por quê? Porque nem ela recebeu essa perspectiva diferente. Então ela passa aquilo que ela também recebeu. Então vamos lá. Por que estudar o maio de 68? Primeiro por isso, né? A maioria das opiniões de fácil acesso. É claro que tem opiniões diferentes, só que você vai ter que procurar mais. Vai dar mais trabalho para você achar, né? Mas as opiniões de fácil acesso, quer dizer, você bota ali maio de 68, as primeiras respostas que vão vir no Google é tudo, foi maravilhoso, maravilhoso, movimento top, né? Mudou o mundo para melhor, é isso que vai dizer. São opiniões positivas. Para nós cristãos, temos um posicionamento diferente em relação a isso. Aí eu botei um exemplo aqui no nosso slide. Fiz uma busca rápida, preparando a lição. Aí achei um site de um curso de francês aqui no Rio. E a escola é de francês, então tem lá um blog da escola com algumas coisas sobre a cultura da França, porque o curso é de francês, né? E aí tem lá, maio de 68. Nossa, o texto fala tudo de bom. Foi um movimento maravilhoso, que não sei o quê. Aí eu tirei duas frases do texto. Uma frase: a moral oficial nunca mais fora recuperada. A moral oficial nunca mais fora recuperada. Qual era a moral oficial do Ocidente em 1968? A moral cristã. A moral cristã. O Ocidente foi erguido sobre os pilares da fé cristã, com todas as perversões, com todos os defeitos e limites, mas foi erguido sobre o cristianismo. Então, a moral oficial nunca mais foi recuperada, tá? E aí coloca também o texto uma das consequências
do maio de 68. Bandeiras como feminismo, antirracismo, pacifismo e orgulho LGBT são certamente frutos desse movimento. Isso aqui não são palavras minhas, são palavras lá de alguém que escreveu no site do curso de francês, falando sobre o maio de 68 na França. Ó, feminismo, antirracismo, pacifismo, orgulho LGBT são o quê? Frutos. E ainda boto certamente, ó, certamente são frutos do maio de 68. Por isso o maio de 68 é importante para a gente estudar. O que aconteceu lá na França? O que houve? E é isso que a gente vai estar mostrando aqui para vocês hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto. O que estava acontecendo no mundo, né, nesse período que acabou fomentando, né, acabou servindo de estímulo, de catalisador para essa revolução que aconteceu na França. Bom, primeira coisa bem marcante dessa época, todo mundo já ouviu falar, Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela está aí até no livro, né? Foi até o ano de 1975, começou em 59 mais ou menos, e foi até 1975. Ou seja, em 1968, na década de 60, a guerra estava no auge. E o que foi a Guerra do Vietnã? Alguém sabe? A Guerra do Vietnã foi o seguinte, o Vietnã é um país, e ele estava dividido. O norte, dominado pelo comunismo. O sul, anticomunismo, né? A sociedade queria ser livre. Os estados, estávamos no auge da Guerra Fria, né? Então, o que estava acontecendo? Os Estados Unidos entra na Guerra do Vietnã para ajudar, para dar apoio ao sul, né? E a União Soviética entra com apoio ao norte, porque o norte queria dominar o país todo e implementar o comunismo no país todo. Acontece que, como isso foi influenciar lá a França, muito interessante a gente entender que nesse período tínhamos um elemento novo dentro das casas das pessoas, que coisa de 20 anos antes não tinha, que era a televisão. Entendeu? A televisão, nesse período, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Depois disso, a televisão, ela se torna algo mais barato, porque até então era caríssimo, era uma coisa que só pessoas muito ricas podiam ter. E mesmo assim quase não tinha nada sendo transmitido. Mas depois da Segunda Guerra, a televisão começa a ser uma coisa fabricada em larga escala, barateia o preço e as pessoas começam a ter televisão em casa. E isso vai mudar o mundo também. Por quê? Porque agora as guerras você vê pela televisão o que está acontecendo. Antigamente as pessoas só podiam ter essas notícias pelo jornal. Então ela via lá a foto no jornal, né? Com a televisão, não. Com a televisão, às vezes em tempo real a pessoa podia ver. Ou então ver a cena ali acontecendo. Porque iam, né, repórteres, jornalistas para cobrir a guerra. Então, isso vai causar um impacto nas pessoas, nas famílias, muito forte. É daí que vai nascer o pacifismo. Faça amor, não faça a guerra, né? Então, tá acontecendo isso aí e quem tá lá na França tá vendo as notícias sobre Guerra do Vietnã. E as pessoas vão ficando revoltadas com aquele cenário, porque é lógico que a guerra revolta, porque a guerra é uma coisa horrível, né? Mas ali era uma guerra entre comunismo e capitalismo, né? O mundo totalitário, o mundo ditatorial e o mundo livre. É essa que era a guerra, né? E aí vamos ter também um outro acontecimento que também marcou muito essa década de 60, na verdade esse ano de 1968, que foi o assassinato do pastor Martin Luther King Jr. lá nos Estados Unidos.
Esse homem foi um grande líder nos Estados Unidos, lutou pelos direitos civis dos negros, né? E ele arrebanhava multidões, né? Pela luta pelos direitos civis dos negros, uma causa muito justa, muito nobre, né? E ele foi assassinado um mês antes, em abril de 1968, o que causou revoltas nos Estados Unidos, e isso tudo mostrado na televisão para todo mundo ver. Outra coisa também que estava acontecendo nesse período foi a Primavera de Praga. A Primavera de Praga foi o quê? Na Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia era um país da Europa, tá? Que também tinha um governo comunista. Todos os governos comunistas de cada país prestavam uma obediência, vamos dizer assim, à União Soviética. Todos, né? E a Tchecoslováquia não era diferente. Só que na Tchecoslováquia, nesse período, começa a acontecer um negócio. Pessoal, a população começa a reivindicar mais liberdade. Começa a reivindicar, lutar por mais liberdade, tomavam as ruas querendo mais liberdade, coisa que o comunismo não dá para ninguém, para ninguém. E aí o que acontece? Vai acontecer depois do maio de 68, mas até o maio de 68 está acontecendo essas revoltas lá também na Tchecoslováquia. Depois a União Soviética entra com as tropas dela e acaba com a revolução. Né, acaba com a Primavera de Praga, volta a ser o inverno de Praga, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, isso tudo está acontecendo no mundo e o pessoal lá na França está vendo. E isso está movendo o espírito revolucionário, está voltando a florescer nas pessoas, né? Mas não é só isso. Nós vamos ver que tem mais coisa. Mas qual foi o estopim? O que fez a bomba explodir lá na França? O que provocou o início dessa revolução, dessa rebelião gigantesca? Gente, foi uma revolução gigantesca. Tomou o país todo. Parecia uma coisinha boba, mas tomou uma proporção gigante. Qual foi o estopim? Olha aí no seu livro. Em 2 de maio de 68, a Universidade de Nanterre, em Paris, foi palco de uma manifestação de estudantes contra a divisão dos alojamentos em masculinos e femininos. Esse foi o estopim do problema. Eles não queriam, os jovens universitários, na universidade, que moravam na universidade, nos alojamentos. Os alojamentos eram divididos em alojamento masculino para homens e femininos para as mulheres. Eles não queriam. Começaram a lutar para quê? Para que fosse tudo misturado. Na verdade, o que estava ali em pauta? A liberação sexual. Eles queriam misturar homens e mulheres, queria que os quartos fossem tudo junto, que os meninos pudessem ficar junto com as meninas. Era isso que eles queriam, os jovens. E o reitor da universidade não permitiu, aí eles começaram a fazer uma rebelião dentro da universidade, o reitor foi e chamou a polícia acabou com a revolta, mas aí isso se espalhou, a notícia se espalhou, lembra da televisão, né? A notícia se espalhou e isso tomou todos os campos universitários da França, se não todos, a maioria. Né? Então virou uma revolta generalizada. Para completar, os sindicatos de operários se juntou e aconteceu uma greve gigantesca de trabalhadores. Enfim, a França novamente palco de um caos social, né? Esse foi o estopim do maio de 68, do movimento maio de 68. Mas preste atenção. Antes do maio de 68, cerca de 30 anos antes, aconteceu alguma coisa, lá na Europa também, que vai ser a semente desse movimento que vai acontecer 30, 40 anos depois lá na França. Nós estamos falando da Escola de Frankfurt. O que é isso? Vocês se lembram que eu falei do marxismo real, lembra?
Marxismo real foi o marxismo que foi posto em prática lá na Rússia, né? E que acabou se transformando na União Soviética e tá. Isso foi em 1917, 1922. Presta atenção, aqui nós estamos na década de 30, 1930. Um grupo de marxistas, acadêmicos, eles resolveram se juntar e pensar o que deu errado. Porque pensa, já tinha uma década, pelo menos aí, de governo comunista lá na União Soviética. E cadê o paraíso na Terra? Não aconteceu. Pelo contrário, o que eles viram foi genocídio, né? De Lenin, de Stalin ainda pior do que o de Lenin. Então, eles estavam assim, desencantados. O negócio não aconteceu, nossa esperança ruiu. O que deu errado? O que deu errado na cabeça deles não era um problema da teoria de Marx. O problema é quem tentou fazer na prática que não fez direito. Entende? A teoria está certa, a teoria está beleza, é bom. O objetivo é esse mesmo, a gente tem que continuar lutando por esse objetivo. Mas vamos ter que mudar algumas coisinhas, porque realmente daquele jeito que tentaram fazer, não deu certo. Não vamos repetir o mesmo erro. E esse grupo de intelectuais marxistas, tudo rico, tá? Tudo filho de mega capitalista, rico pra caramba, e que quer ser comunista, né? Mas vamos lá. Aí eles se juntaram lá na Alemanha, numa universidade, e vamos estudar, vamos descobrir o que deu de errado e vamos achar uma saída para a revolução. E eles acharam. Cara, e foi certeiro. Eles acharam a solução e foi certeiro. A solução deles está dando certo até hoje. Eles descobriram o seguinte: não dá certo botar arma na cabeça da pessoa e tentar fazer ela aceitar na marra o comunismo, o socialismo. Não dá certo. A gente tem que tentar de outra forma. Outra coisa também não dá certo. Esse negócio de propriedade privada, de tomar a propriedade privada da pessoa na marra, também não dá certo. Não pode ser assim. Tem que ser de outra forma. E aí eles bolaram, arquitetaram uma outra revolução. Qual? Não mais uma revolução militar, né? Com a ponta do fuzil. Não. Agora seria uma revolução cultural. Essa sim. Vamos entrar por esse caminho. A revolução cultural. O que é isso? Uma revolução cultural é mudar o quê? A mentalidade das pessoas, a maneira como as pessoas enxergam a vida, o mundo, o que é certo, o que é errado. Vamos mudar esses paradigmas, esses padrões de pensamento e a gente vai conseguir o que a gente quer. Cara, olha, pensa num tiro certeiro. Foi o desse pessoal. Escola de Frankfurt. Grava aí esse nome. Tudo marxista. Aliás, o nome da escola nem ia ser Escola de Frankfurt, ia ser Escola, se não me engano, de Estudos Marxistas, mas aí pegava mal. O nome estava já muito queimado. Aí eles resolveram botar Instituto de Pesquisas Sociais, que depois ficou conhecido como Escola de Frankfurt, né? Então, preste atenção. Qual era um outro problema que eles tinham? Quem vai ser o novo agente da revolução? Porque, olha, lá com Karl Marx, quem era o agente da revolução? Quem lembra? Quem ia fazer a revolução? Não. A classe, não é, lembra que o proletariado, né? Karl Marx dizia o seguinte, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Tem sempre um rico que oprime o pobre. Essa é a história da luta de classes de Karl Marx, é a teoria dele, certo? Só que acontece o seguinte, aqui nós já estamos quase na década de 70, né? E o proletariado, na cabeça desse pessoal,
Classe traidora. Por quê? Porque todo mundo, agora, nenhum operário mais é oprimido, explorado, morre em cima da máquina. Não, isso não acontece mais. Tem leis que protegem o trabalhador, o cara tem férias, o cara tem um salário digno, o cara consegue ter uma casa, ter um carro, viajar nas férias. Por que ele vai fazer revolução? Se a vida dele tá boa pra caramba, tem até televisão em casa, não vai fazer revolução. Então essa classe é a classe traidora. Não podemos contar com esse pessoal para fazer revolução. Porque veja bem, o acadêmico, o cara que está dentro da universidade, ele escreve a ideia da revolução, mas alguém vai ter que fazer a revolução e não é ele, entendeu? Ele quer um pessoal que ele possa usar para fazer a revolução que ele acha que vai ser a solução dos problemas, entendeu? Porque lembra dos iluminados, dos iluministas, né? Eles têm a resposta certa, eles sabem que é melhor para todo mundo. Só que alguém vai ter que fazer a revolução. Tem que ter uma bucha, né? Tem que ter os buchas lá para fazer a revolução. E não podia mais contar com um operário industrial. E aí eles sentaram para pensar quem vai ser o novo agente da revolução. Quem a gente vai usar para fazer a revolução? E aí teve um cara chamado Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, que matou a charada. Esse cara falou, vamos usar as minorias. Toda e qualquer pessoa que está à margem da sociedade. O bandido, criminoso, as pessoas negras, a pessoa homossexual, enfim, qualquer pessoa que eu possa colocar nela um cartazinho assim, ó, você é uma vítima. Mulheres, no caso aqui do Brasil, uma pessoa que vive na favela, você é uma vítima. Você é uma vítima da sociedade ocidental. Você é uma vítima, você é uma pessoa oprimida. Lembra da luta de classes? Agora se transforma em luta de grupos. Pega a sociedade, não divide mais entre rico e pobre, divide entre opressores e oprimidos. Certo? Então, se você é mulher, você é oprimida pelo homem. Se você é homossexual, você é oprimido pelo heterossexual. Se você é negro, você é oprimido pelo branco. Se você é nordestino, você é oprimido pelo sulista. E por aí vai e não tem fim esse negócio. Não tem fim. Qualquer pessoa que eu consiga colocar sobre ela esse rótulo de vítima é um agente da revolução. Por quê? Porque essa pessoa, se ela vestir a camisa, sou uma vítima da sociedade ocidental, acabou, cara. Ela vai lutar contra essa sociedade. Ela vai lutar contra o grupo que é identificado como opressor. Então você não enxerga mais o indivíduo, você enxerga agora grupos. É a mesma ideologia coletivista do comunismo. Todo mundo igual, tudo é de todo mundo. Você não enxerga o indivíduo, você enxerga grupos. É aí que vai nascer o quê? O politicamente correto. Já ouviu falar no politicamente correto? Isso não é politicamente correto. É da Escola de Frankfurt que surge, lá na década de 1930. Parece uma coisa nova, né? Mas olha quanto tempo tem. O que é o politicamente correto? É justamente isso, é você enxergar a sociedade dividida em grupos de opressores e de oprimidos. Os oprimidos são vítimas. E toda a sociedade tem que ter um enorme cuidado para não ofender essas vítimas. Tudo então fica enquadrado ali no politicamente correto ou não, tá certo? Porque eu enxergo a sociedade dessa forma. Esse tipo de percepção da realidade, ela é
radicalmente, frontalmente anticristã. Por quê? Porque Deus não enxerga grupo, Deus enxerga indivíduos. Quando você estiver diante de Deus para prestar conta, Ele não vai julgar você de acordo com o grupo que você pertencia. Ele vai julgar você por você, pelas suas atitudes. Nesse contexto que a gente vive hoje, o que acontece? Quando a pessoa ela é vista como uma vítima oprimida dessa sociedade, quase tudo que ela faz, vamos passar um paninho, porque coitada, é uma vítima. Então, se a pessoa nasceu na favela, é negro, sei lá, teve uma vida muito difícil, pai e mãe muito pobre, às vezes não teve pai, tá certo? Teve aquela vida muito difícil. Todo mundo reconhece que isso é muito ruim, que isso é muito triste, ok? Mas isso justifica a pessoa virar um bandido, assassino, criminoso, ladrão? Para muita gente justifica. Por quê? É uma vítima da sociedade ocidental. Será que quando essa pessoa chegar diante de Deus, vai chegar e vai falar assim: poxa Deus, você tem que aliviar a minha barra? Porque eu nasci na favela, meu pai me abandonou, eu fui abusado, eu era muito pobre, eu nasci negro, eu era homossexual, por isso que eu virei bandido. E Deus vai falar: puxa, não é que é verdade? Vem, meu filho, as portas do céu estão abertas para você. É assim que vai acontecer, gente? O que justifica uma pessoa diante de Deus? É o quê? Não, o que justifica o ser humano diante de Deus é o sofrimento de Jesus na cruz, não o seu sofrimento. Entende? O que te justifica diante de Deus é Jesus Cristo morto por você. É isso que te justifica. Nem você nunca vai conseguir ser todo certinho para poder ser justo diante de Deus. E não adianta chegar lá com essa conversinha de vítima oprimida da sociedade, porque não vai colar. Você vai para o inferno. Entende? E na nossa sociedade, essas pessoas são quase que desresponsabilizadas. Por quê? Porque elas são vítimas oprimidas. Como assim, gente? Por que um jovem que se entrega à criminalidade, à própria maldade do seu coração, está justificado se tem um número muito maior de jovens que estão muitas vezes na mesma situação, às vezes em situação até pior, e não entram por esse caminho? Então, não existe justificativa para o mal. Dessa forma, não adianta. Quem entrega a sua própria maldade, quem se entrega ao pecado, vai responder por isso. E na nossa sociedade, nós temos que lutar por isso também, para que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que fazem. Porque o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é errado roubar, todo mundo sabe que é errado matar. A pessoa se entrega a isso porque quer. Não foi porque foi obrigada, não foi porque tem um sistema maldoso que obriga. Isso é mentira. Ah, mas a pessoa era pobre. Gente, o capitalismo tirou mais de 80% da população mundial da linha que vivia debaixo da linha da pobreza. Nunca se teve tanta riqueza no mundo como se tem hoje. A pessoa está lá na favela, é terrível, mas dificilmente você vai ver uma pessoa morrer de inanição, porque não tem nada para comer, como se morria 200 anos atrás. 200 anos atrás as pessoas morriam de inanição por não ter o que comer. Inclusive, sob o regime comunista, milhares morreram de fome, porque o regime comunista, como a gente já falou naquela outra aula, né, por causa dos incentivos errados, acabou com a produção de alimentos e muitas pessoas morreram de fome. Então, não existe justificativa para uma pessoa se entregar à própria maldade do coração, né? Mas essa maneira de enxergar a realidade
passa pano, entendeu? Alivia. Não, temos que entender. Afinal de contas, a pessoa sofreu muito. Aí a pessoa, porque sofreu muito, está autorizada a fazer os outros sofrer? Está justificada? Não está. E isso é antibíblico. Ninguém na Bíblia foi justificado porque teve uma vida muito difícil, gente. Ninguém. Pode procurar de capa a capa, não tem ninguém justificado diante de Deus porque sofreu muito, porque teve uma vida muito difícil. A vida é difícil para a grande maioria das pessoas na face da terra. Até para quem tem muito dinheiro, às vezes a vida é terrível. Que a pessoa às vezes sofre um monte de problemas de outra ordem, que não financeira. Às vezes a pessoa é mergulhada na depressão, na tristeza, na angústia, por outras razões. Todo mundo sofre. Sofrimento não justifica ninguém para se entregar ao pecado. Não existe justificativa para isso. Mas, graças à escola de Frankfurt, nós temos esse resultado aí na nossa sociedade de hoje. Uma das teorias que surgiu da escola de Frankfurt, que entrou por todas as universidades da Europa e depois também nas Américas, foi a teoria crítica da sociedade. Eles criaram mesmo como um documento acadêmico, teoria crítica. E o que dizia isso? Temos que criticar tudo da sociedade ocidental. Lógico, eu até gravei um videozinho falando sobre isso. Imagina que eu, casada com Carlinhos, só enxergo os defeitos dele. Ele tem defeito? Tem, não tem? Eu também tenho, não tem? Todo mundo tem, não tem? Ninguém é perfeito, ok? Imagina que eu só enxergo o defeito. Não vejo nada de positivo no homem. O que vai acontecer, gente, com esse casamento? Vai acabar. Se eu só enxergar o que tem de problema no Carlinhos, o que ele tem de defeito, o casamento acaba, vai ser destruído. Eu mesma vou destruir o casamento, porque eu não consigo ver o que tem de bom. Essa é a base da teoria crítica. Se a gente só enxergar o que tem de negativo nessa sociedade, nós a destruímos. Um dia vocês vão entrar na universidade. Bruninho já está fazendo, mas ele faz um curso mais técnico de exatas, né? Então ele não tem muito contato. Mas quem entra na universidade, na área de humanas, vai ter um contato muito claro com essa teoria crítica. Você vai aprender lá que se você quer ser uma pessoa inteligente, critique. Você vai aprender isso. Tem que criticar tudo. Tudo tem que ser criticado. Tudo é alvo de crítica. Mas é essa crítica para destruir. Não é aquela crítica que vê o lado bom, vê o lado ruim e vamos melhorar. Não. É uma crítica que só vê o que é ruim para que possa vir a destruição mesmo. É o oposto da crítica construtiva. Exato. Né? Então, eles vão estabelecer que toda moral e toda ética tradicional, ela é opressora. Tá? Ela é opressora e é fruto de dominação do sistema capitalista, patriarcal. Né? E aí eles vão também dizer o seguinte: o homem tem que ser livre. Livre em que sentido? Não ter nenhum limite moral para o homem. É desse jeito. Aí vai dizer o quê? Que a moral, a ética cristã, na verdade, faz o quê? Limita. É um freio. Então, se eu quero dormir com todo mundo, qual o problema? O corpo não é meu, a vida não é minha. Por que alguém vai dizer para mim que eu não posso? Eu posso tudo. Esse vai ser a base do discurso deles. Isso é uma opressão, isso é uma violência, dizer que você não pode fazer, dizer que você não pode ter infinitos parceiros sexuais, que bobagem. Eu posso ter quantos eu quiser. Você pode mesmo, mas você vai colher consequências terríveis na sua vida por conta disso. Né? Isso vai trazer destruição. É lógico que vai trazer destruição para você. Agora,
eles vão dizer o quê? Que tudo isso é uma base moral opressora. É uma moral opressora. Né? E aqui a gente vai ver que o ataque à família é violentíssimo, continua, né? Desde Karl Marx, que eu já mostrei para vocês, né? Marx e Engels, né? Como eles atacavam a família, viam na família um inimigo realmente, porque a família reproduz a moral, reproduz a fé, reproduz a ética, né? Sua mãe não te ensina a você fazer a coisa do jeito certo, a você amar a Deus, a você ser obediente, ela não ensina? Então, isso para eles é um problema. É um problema. Por quê? Porque ele nunca vai ser um revolucionário assim. Tem que acabar com esse negócio. Então, vamos atacar a família. Mas como que a gente ataca a família? Do jeito lá que fez a União Soviética? Não. Agora a gente ataca de outro jeito. Vamos criar uma narrativa de que as mulheres são livres, têm que ter todo o direito de praticar o aborto. Óbvio. Se você fica matando seus filhos no ventre, como você vai ter uma família? Nunca. Vamos dizer que menino não é menino. Ele pode ser menino ou pode ser menina. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser uma árvore, ele pode ser o que ele quiser. Um bicho, um homem de 40 anos, pode ser uma criança de 6 anos se ele quiser. Hoje a gente vai virar um avião. Entende? Então, a gente diz isso, faz com que as pessoas acreditem nessa pataquada, porque chega a ser uma coisa irracional, mas a pessoa acredita. Eles fazem com que você acredite nisso, numa coisa mais absurda. E a pessoa acredita, e aí isso é que é ser livre. Para eles, isso é que é ser livre. E aí, como que você vai casar, ter filhos e reproduzir essa moralidade? Não vai. Hoje você é menino, amanhã você é menina, amanhã você é outra coisa. Como você vai ter uma família? Como que você vai? Como? Não vai. E é assim que o ataque à família vai prosperando. Divórcio, vamos facilitar o divórcio. Divórcio, gente, era proibido por lei. Teve uma época que era proibido por lei. A pessoa, para divorciar, ela tinha que abrir um processo judicial para provar que o caso dela se enquadrava lá em alguma questão que permitia o divórcio. O divórcio era uma coisa contra a lei, não podia. Mas agora, nossa, em 2 dias você está divorciado. Vamos facilitar o divórcio. O negócio é ser feliz. É a busca pela felicidade e o completo desprezo pelo outro. O que importa sou eu ser feliz. Se o outro não vai ser, se eu vou passar por cima do outro, não importa, né? Então, é o que nós vamos ver aqui, ó, na rebelião contra a autoridade. Esse é o principal princípio que foi atacado no Maio de 68, a autoridade. Eles vão dizer, mulher que obedece marido, um absurdo, oprimida. Filhos que são obrigados a obedecer os pais, um absurdo, isso é opressão. O funcionário que é obrigado a obedecer o patrão, um absurdo, isso é uma violência. Mas você deu educação, que absurdo. O aluno que é obrigado a obedecer o professor, um absurdo, isso é uma violência. Todo princípio de autoridade será atacado. Entendeu? Tem que cair esse sistema. E aí eles vão colocar que toda autoridade era vista como um freio para os seus desejos, para as suas vontades, né? Para as suas paixões. E aí vai triunfar o quê? O relativismo moral. O que é relativismo moral? O que é certo para mim pode não ser para você. Relativismo moral é quando não existe uma verdade absoluta. Não existem fatos.
Não existe verdade absoluta. Não existe um certo e um errado. Não existe. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Não transformar o certo em algo relativo. Isso, exatamente. Isso é o relativismo moral. Ou seja, isso é relativo. Isso é relativo. Pode ser bom para você, mas para mim não é. Pode ser certo para você, mas para mim não é. Tudo é relativo. Acaba o absoluto, acaba a verdade absoluta. Porque é um ataque, em essência, é um ataque às Escrituras, é um ataque à palavra de Deus, é um ataque frontal a Deus. Entende? A primeira autoridade que eles estão querendo acabar é com a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Não existe isso. Eu faço o que eu quero. Eu não tenho ninguém para ficar me dizendo o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer. E o que a Bíblia é, senão um livro para mostrar para a gente o absoluto, né? Que é Deus e a sua palavra e as suas leis, né? E o maio de 68 é um ataque frontal a isso aí. Mas por quê? Porque o politicamente correto, a teoria crítica entrou por dentro das universidades e contaminou essa galera toda, né? E 30 anos depois o resultado foi esse. Deixa eu voltar aqui. Apertei sem querer. Aqui nós temos os slogans do movimento. Eu separei alguns. Esse aqui é o mais básico, né? O que mais conhecido. É proibido proibir. Era um slogan, eles faziam cartazes e saíam nas ruas com isso aí. É proibido proibir. Ou seja, ninguém pode me proibir de nada, eu faço tudo o que eu quiser. Desse jeito, né? Olha esse slogan. Não quero perder minha vida ganhando-a. A quem isso aqui faz referência? Há uma palavra que Jesus falou. Jesus disse assim: aquele que perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. Aí o que eles estão dizendo? Eu não quero ganhar nada perdendo a minha vida. É um ataque frontal às palavras de Jesus. Entende? Outro, corre camarada, o velho mundo está atrás de você. O velho mundo, ou seja, a moral tradicional, né? E aí ele está dizendo, é velho, queremos um novo mundo. Ele vai dizer, decretado o estado de felicidade permanente. Existe isso, gente? Felicidade permanente? Alguém pode ser feliz o tempo todo, toda hora? Só se for um esquizofrênico, louco, né? Imagina, no meio de uma pandemia, você tem como ser feliz o tempo todo? As pessoas morrendo à sua volta, mas tem que ser feliz, não importa, né? Abolição da sociedade de classes. Olha aí o discurso marxista, né? A insolência é a nova arma revolucionária. O que é insolência? É uma pessoa mal criada, desrespeitosa, né? Que se rebelde, né? A insolência é a nova arma revolucionária. Olha o outro. O álcool mata. Tomem LSD. LSD é uma droga muito forte que era injetável, né? Direto na veia. A apologia às drogas, né? Teremos um bom mestre, desde que cada um seja o seu. Outro ataque às escrituras, porque Jesus é o bom mestre, né? Na Bíblia, Jesus é o bom mestre, a quem devemos obedecer. O patrão precisa de ti, tu não precisas do patrão. Olha que coisa infantil e ridícula. O patrão precisa de você não precisa do patrão. Que história é essa, gente? Como você não precisa do patrão? Quem vai pagar seu salário? Quem vai te dar o emprego? Ridículo. Mas isso aí eram alguns dos slogans do movimento. Então, presta atenção. Agora nós vamos ver alguns textos bíblicos. Vamos lá. Vamos confrontar com alguns textos bíblicos que falam sobre autoridade, tá? Então, abre aí a sua Bíblia, quem trouxe. Quem tem no celular.
Mateus 28. E a gente vai ler bastante. Vamos dar uma passeadinha. Que horas são aí, Bruninho? 2h34. Tá bom. Mateus 28, do 18 ao 20. Pode ler para mim, Vitória? Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus falando, né? E aí ele reparte essa autoridade quando manda os discípulos irem e fazer discípulos de todas as nações. Então, veja bem, toda a autoridade pertence a quem? A Jesus Cristo. Toda a autoridade pertence a Jesus Cristo. E um movimento que se levanta contra o princípio de autoridade está se levantando contra quem? Contra ele, contra o Senhor. Próximo, Colossenses 16 ou 17. Com celular rapidinho, né? Colossenses 1, 16, 17, eu vou ler. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está falando de Jesus Cristo novamente. Ou seja, todos os poderes, toda a autoridade que existe no universo foi criada por ele e existe por causa dele e para ele. É isso que o texto está dizendo, né? Literalmente a palavra poderes e autoridades. Isso, poderes e autoridades. Então, o princípio de autoridade que depois Deus reparte, né, sobre os homens, tudo isso provém de Deus. A autoridade procede de Deus, né, que é o Criador de todas as coisas. 1 Pedro 2, do 13 ao 15. Olha só como é bem claro aqui, acharam? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, devemos nos sujeitar às autoridades. É o que a Bíblia fala. Isso aqui é a verdade? Então eu tenho que seguir. Agora, o que eles vão dizer? Isso aqui não é a verdade. Igualzinho a serpente lá no Éden, né? Quando o diabo fala para Eva, Deus disse isso, se você comer você vai morrer? Vai nada, é mentira. É mentira. Deus não é confiável, a palavra dele não é confiável. Deus tem intenções obscuras. Não confie nele, não confie na palavra dele. É isso que o diabo fala para mim e para você todos os dias, né? Mas ele está dizendo aqui, o Senhor, obedeça às autoridades, se sujeite. Lucas 10, 19. Vou ler também para ser mais rápido. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus falando para os seus discípulos. Eu dei autoridade a vocês para vocês pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, né? Ele dá por quê? Porque é dele, pertence a ele. Tito 3, 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Outra exortação à obediência às autoridades. Hebreus aí do lado, 13,
7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que ele está falando? Olhem para aqueles que lideraram vocês, que guiaram vocês. Ele está falando de líderes eclesiásticos, mas aqui qualquer guia, seus pais, pessoas que conduzem você, respeite essas pessoas. Mas o que o Maio de 68 vai dizer? Não, se rebele contra a autoridade dos seus pais, dos seus guias, dos seus líderes, dos seus professores, não é? Romanos 13. Romanos 13, do 1 ao 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, toda autoridade que existe foi instituída por Deus. Por Deus. Aí você fala, mas tem um pessoal aí que é ditador, que é isso, que é aquilo. Deus institui as autoridades, seja para o nosso bem, seja para o nosso mal, seja para nos abençoar, seja para juízo, para castigo, muitas vezes. E muitas vezes Deus permite, né, que um déspota, um ditador, né, suba ao poder, porque Deus tem os seus propósitos. E outra coisa, a sujeição às autoridades civis, governamentais, elas dependem também de um detalhe. Não é uma obediência também completamente cega. Vamos abrir aqui um parêntese. Você não deve se sujeitar a uma autoridade tirânica. Você não deve obediência a uma autoridade tirânica. Porque aqui nesse próprio texto você vai ver que ele vai dizer que a autoridade que Deus dá é para quê? Para essa pessoa que está investida da autoridade punir o mal e louvar aquele que faz o bem. Então, uma autoridade tirânica, ela nunca vai fazer isso. Nunca. Porque ela não tem compromisso com a justiça. Né? Então, um tirano não tem compromisso com justiça. Então, eu não tenho que me sujeitar a uma autoridade tirânica. Mas uma autoridade que pune o mal e louva o bem, pela palavra de Deus, eu devo me sujeitar. Mesmo que, é lógico, toda autoridade, toda pessoa investida de autoridade tem defeito. Certo? Existe alguém perfeito, gente? Não. Exigir perfeição é exigir o impossível. Então, mas se a pessoa está ali, investida de autoridade e buscando fazer o bem, punir o mal, eu tenho que me sujeitar a essa autoridade, tá certo? E esses dois textos de João são aqueles que Jesus fala que o Pai é maior do que eu, e depois ele diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, se Jesus diz, o Pai é maior do que eu, ele está reconhecendo uma hierarquia na própria divindade, né? Deus, que são três pessoas em uma só, que é o mistério, né? Eles são iguais em essência, mas em função, eles têm funções diferentes. E o próprio Senhor Jesus reconheceu que a função do Pai é maior do que a dele. Então, se em Deus existe hierarquia, como eu posso lutar por um sistema social onde não há hierarquia nenhuma? É o caos, gente. É o caos. E é exatamente o que esse pessoal quer, porque o caos vai trazer o quê? Destruição, e aí vamos ter uma nova ordem social que só Deus sabe o que seria, né? Porque nem eles sabem. Eles querem, mas nem eles sabem o que eles querem. Então, vamos lá. Crise de autoridade vai ser o resultado que nós vamos ter na prática. Basta olhar. Aqui eu botei uma figura bem legal de uma criança falando, dando uma bronca no pai. Isso é o que a gente mais vê hoje, não é? Crianças que mandam em casa, crianças que manipulam os pais, né? Vemos também alunos batendo em professor. Não vemos?
E, infelizmente, vemos cenas como essa. Isso é o quê? Uma crise de autoridade que se estabeleceu na nossa sociedade, graças maio de 68. Maio de 68. Porque depois daquilo ali, essa mentalidade varreu o Ocidente, está aí até hoje. Como se isso fosse muito bom, né? E aí o que nós temos é o quê? Ali eu coloco, né? O ser humano tem necessidade de viver tendo autoridade sobre si. Se ele não tiver autoridade natural, tradicional, ele vai buscar outra, ele vai eleger outra. Aí vai eleger um guru, um político, meu salvador, né? Vai eleger o quê? Um artista, um influenciador, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E nós temos enfrentado essa profunda crise de autoridade nas famílias, nas instituições, né? As pessoas querem peitar qualquer autoridade, né? E isso é muito sério. Isso vai realmente trazendo destruição à nossa sociedade. E esse é o pensamento neomarxista, quer dizer, o novo pensamento marxista é esse. Vamos destruir essa sociedade. E aí vai surgir alguma nova civilização evoluída. Deus sabe o que será, né? Mas eles apostam que será maravilhoso. E para concluir, vamos lá, as autoridades naturais e tradicionais, como família, igreja, forças armadas, são forças civilizadoras que imprimem ordem e continuidade à sociedade. Estas transmitem os valores, os costumes, a moral, a ética para as novas gerações, certo? São as autoridades que, com base na vivência, na experiência, tornam-se referenciais para as novas gerações, né? Você se espelha na geração mais antiga para você crescer e se tornar alguém como esses referenciais, né? E são essas autoridades que delimitam as fronteiras do que é o quê? Certo e errado. For bom e ruim, falso e verdadeiro. Há uma autoridade absoluta, que é sobre tudo e sobre todos, que é o Senhor Deus, o Criador. Quando não nos sujeitamos à autoridade de Deus, muitas consequências ruins nos alcançam, né? E ao contrário do que o maio de 68 afirmava, a felicidade a qualquer custo e a completa satisfação dos instintos desumaniza e brutaliza, né? Faz o ser humano ficar brutalizado e insensível. Porque imagina, eu quero ser feliz, eu quero dar vazão a todas as minhas paixões. Aí eu não vou me preocupar com meu marido, eu não vou me preocupar com meu filho. Que se dane, o importante é ser feliz. Ah, arrumei um namorado novo, quero mais é que meu marido se dane, meus filhos também, eu vou viver minha vida. Isso é liberdade, gente? Isso não é liberdade. Isso é ser humano? Não. Isso é ser um animal brutalizado, né? Insensível, desumanizado, tá certo? Egoísta. Exatamente. Mas esse é o padrão que a escola de Frankfurt trouxe, invadiu as universidades, levando à revolução do maio de 68, que estamos colhendo os frutos até hoje. A esperança da nossa sociedade são vocês. São vocês, porque vocês serão os adultos de amanhã. Vocês serão os adultos de amanhã. Vocês é que vão pressionar governos para que leis absurdas não passem. Hoje somos nós que pressionamos, amanhã serão vocês. Vocês é que vão eleger políticos comprometidos com que ideais, com que propostas. Vocês é que vão eleger políticos comprometidos com esse tipo de coisa? Com destruição de tudo que nos trouxe até aqui? Então, cabe a vocês, a esperança está na mão de vocês agora, tá bom? Vamos lá, vamos responder aí as questões. A primeira, que horas são, Bruninho? Hã? 2 minutos. Ah, beleza. Número 1.
Descreva com as suas palavras o que foi o maio de 1968. Aí eu botei assim, mas vou botar com as minhas, vocês vão copiar, né? Tudo bem. Eu botei, ó, foi um movimento revolucionário estudantil contrário ao padrão moral da civilização ocidental cristã, influenciado pelo pensamento neomarxista. Ok? Ok. Neomarxista por quê? Porque é um novo marxismo, né? Agora não mais econômico, mas cultural. Dois. Qual a principal consequência proveniente desse movimento que nos afeta até os dias de hoje? Falei agora há pouco. A crise de autoridade. Vou botar assim, profunda crise de autoridade. São cenas inimagináveis, né? Eu me lembro que, gente, a gente tinha muito respeito por professor quando eu era adolescente, né? Era muito respeito mesmo. O professor entrava na sala, a gente levantava, a gente tinha respeito, era um negócio, parecia como se fosse nosso pai, nossa mãe mesmo. Hoje em dia a gente vê cenas que eu fico assim, gente, que é isso? O aluno taca a cadeira em cima do professor, parte para cima do professor. Teve um na escola dos meninos, numa outra escola que eles estudavam, que um aluno pichou o carro do coordenador, né? Falei, gente, o que é isso? Vocês lembram, né? Tá. 3. Isso é crise de autoridade, ninguém respeita mais ninguém, né? Como os filhos de Deus podem resistir a essa influência que se insurge contra as autoridades constituídas? Como vocês acham que a gente pode resistir a isso? Eu botei com temor a Deus e obediência à palavra de Deus. E, gente, obedecer à palavra de Deus nesse contexto cultural que a gente está vivendo é um desafio. Por quê? Porque você é taxado de tudo, de reacionário. O que é reacionário? Alguém que quer viver no passado, alguém que é contra a modernidade, conservador, daí para pior, né? Isso aí né? É fascista, é nazista,
Tem de tudo. Ciclista, taxista, tudo que entra com isto. Tudo quanto é ista, né? Então a gente precisa realmente marcar uma posição firme contrária a essa mentalidade que se insurge contra as autoridades. Como que a gente faz isso? Primeiro, obedecendo aos nossos pais. Vocês que ainda estão vivendo com os pais de vocês que ainda são jovens, né? O respeito, a obediência aos pais. Só de fazer isso, vocês já estão resistindo a essa mentalidade, né? Obedecendo, respeitando seus professores, né? Vocês já estão resistindo. Porque quando vocês começam a fazer o que eles propuseram ali, vocês têm que entender que eles estão manobrando vocês, estão usando vocês De massa de manobra. massa de manobra. Eles querem alcançar um objetivo, mas para alcançar esse objetivo, eles precisam de um pessoal que entre no esquema. E como que eles fazem isso? É desse jeito. É por meio da mídia, por meio da televisão, é por meio dos filmes, é por meio das séries, internet, tudo que vocês veem bombardeia vocês. Para quê? Para que vocês entrem nesse esquema aí. Vocês vão dizer não. No que depender de mim, vocês vão dizer não, né? Então vamos ficar de pé, vamos orar.